Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Pessoal, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, bom dia. O casal se separou ou se divorciou. Extinguiu a união estável ou, através do divórcio, pôs fim ao relacionamento, à sociedade conjugal. Esse casal tem filhos, ou filho. Como é que fica a questão da guarda? A guarda, atualmente, ela não é nem do pai, nem da mãe. A guarda é dos dois. A guarda é compartilhada. Essa é a regra. E existe uma confusão, e aqui eu vou fazer essa distinção para que você saiba também o que é uma coisa e o que é outra, sobre o que é guarda e o que é convivência. A guarda é a responsabilidade que os pais, os dois, possuem perante aquela criança, aquele filho, em promover o seu bem-estar físico, psicológico e dar a ele tudo que ele precisa para o seu pleno desenvolvimento. Então a guarda não tem nada a ver do filho ficar com a mãe ou ficar com o pai. A guarda, ela decorre do poder familiar que os pais, ambos os pais, têm sobre os filhos e do dever de solidariedade que a família tem que ter uns com os outros. Então é dever de ambos os pais prover a subsistência e o desenvolvimento dos seus filhos, passando por esse dever, a alimentação adequada, os cuidados, as decisões sobre educação, enfim, tudo que envolva o menor, o filho de vocês, deve ser compartilhado. Todas as decisões, todos os deveres, todas as obrigações. Então a guarda é isso. A convivência, e é aí que é feita a confusão, é com quem o filho fica e de que forma fica, quantos dias fica. A convivência é a forma a frequência de visitação, vamos chamar assim. O que a gente mais vê, o que a gente vê muito, são pessoas falando, eu quero a guarda do meu filho, mas a guarda é do pai e da mãe. O que a pessoa está querendo dizer é que ela quer a convivência do filho. A convivência, normalmente não existe uma regra, tá? As pessoas podem combinar de acordo com a dinâmica da própria família. Eu conheço casos onde o filho passava um dia com a mãe, outro dia com o pai, eles alternavam essa convivência. A guarda sempre foi compartilhada. A convivência que era alternada. O pai ficava segunda, quarta e sexta, e aí não passava o final de semana, e a mãe ficava terça, quinta e passava o final de semana. Na outra semana, o pai ficava terça, quinta e passava o final de semana. E por aí vai. Mas isso depende de cada arranjo familiar, do tempo que cada pessoa tem, de cada um dos genitores. Então também não há uma regra quanto a isso. Essa questão, quando levada ao judiciário, se as partes não entram em acordo, a sentença judicial que determina a forma de visitação, como ela vai se dar, costuma ser não atender bem aos interesses de todos. Até porque o juiz, quando está ali, ele não busca atender somente o interesse dos adultos. Ele procura principalmente, atender ao melhor interesse do menor, dos filhos. E nessa história toda de separação, de divórcio, de extinção de união estável, de dissolução de união estável, quem mais sofre são as crianças. Então, o judiciário e o Ministério Público, eles têm o poder e o dever de zelar por esses interesses. E, Pérola, o que acontece na prática, né? Normalmente, o filho fica com a mãe
né? Normalmente a mãe é mais disponível, tá? Ela consegue organizar melhor a vida dela para ficar com o filho ou os filhos, e o pai pega um dia na semana, aí dorme com o pai. Isso já é extremamente comum, tá? E pega um final de semana sim, um final de semana não, ou todos os finais de semana, né? A guarda, ela é obrigatoriamente compartilhada ali para os dois ou não necessariamente precisa ser compartilhada no caso de divórcio, de separação? Ela não, assim, a regra é que a guarda é compartilhada, mas em alguns casos a guarda pode ser unilateral, porque a guarda, ela não diz respeito, como eu falei, à convivência, mas sim ao poder de decidir questões importantes. Se um dos pais não tem a guarda, quando a gente trata de uma guarda unilateral, isso significa que aquele pai não tem, ou aquela mãe não tem poder nenhum sobre a criança, não pode decidir aonde vai estudar, não, enfim, ela não tem poder, ele perde o poder familiar. A guarda fica sendo exclusiva de uma pessoa, é a guarda unilateral. A outra pessoa que perdeu a guarda, que não detém a guarda, ela perde o poder familiar. Tá? Isso acontece em casos extremos, mas são extremos mesmo, como crianças que são molestadas por um dos pais, e aí perde-se a guarda também. Existem casos que ambos os genitores pedem a guarda, porque já são coisas que infelizmente acontecem. Ambos os pais molestaram, né, a O minha que filha. acontece num caso como esse? Nenhum dos pais ali tem a tutela, tem ali o direito de exercer, né, essa guarda, porque por questões, por exemplo, como essa, né, molestaram a criança. O que acontece? Essa criança fica sob a cautela, sob os cuidados judicial, ou o que acontece? Não, Ela pode ser levada para um local de Não, adoção? normalmente algum familiar, né? O juiz determina que algum outro familiar, pode ser avô, pode ser tio, um irmão mais velho, que seja o tutor daquela criança, tá? É quem vai deter a guarda, quem vai exercer a guarda. Agora, no caso, por exemplo, quando acontece a alienação parental, o pai ou a mãe deixa essa criança ter, né, o acesso restrito ali, não tem tanto uma proximidade, não vai à casa do pai ou não vai à casa da mãe. Como que isso é provado na justiça, por exemplo? Como é que uma mãe consegue ou um pai? Quais são as provas? As provas, isso não é fácil provar, tá? Nesses casos, o juiz, ou a juíza, né, o juízo, ele, como a estrutura do Poder Judiciário tem psicólogos, assistentes sociais, ele procura buscar a verdade através desses profissionais, tá? Que são os profissionais de confiança que ele nomeia para que, através das suas entrevistas, né, das suas análises com o menor, ele consiga entender se houve alienação parental ou não. Porque a alienação parental, ela não é somente a questão de... É uma coisa extremamente profunda, que você enraiza na criança uma repulsa ao outro, né? Por exemplo, falar mal do pai e falar mal, muito mal, para o filho, de tanto a pessoa falar, às vezes a criança pode acreditar naquilo e ela por si só deixa de querer ter o contato, o convívio com o pai. Então a alienação parental é uma prática que deveria ser banida do comportamento humano, porque você tira a oportunidade de um filho ter um bom relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe por conta disso. A alienação parental deve ser combatida sim, porque ela é extremamente maléfica. O que eu sempre falo, Pérola, e acho que já falei aqui, quem mais sofre são os filhos. Com a separação, com o divórcio, com as brigas, quem sofre são os filhos. Então, eles precisam ser protegidos por nós, pais, pela sociedade e pelo judiciário, que faz bem o seu papel. Normalmente faz muito bem o seu papel.
E essa questão de menores, né, de filhos menores, de incapazes, é uma questão tão importante que qualquer processo que tenha interesse de incapaz, no caso menor, tem intervenção do Ministério Público. Todo processo que tem interesse de incapaz tem intervenção do Ministério Público. Porque ali ele não vê só a aplicação da lei. Ele não vê só o interesse do pai ou da mãe, do genitor ou da genitora. Ele vê principalmente o interesse do menor, da criança e do adolescente. É essa a pessoa que o Ministério Público quer proteger. É isso que o direito deve tutelar. A criança, defendê-la, protegê-la dos desacertos, né, dos desajustes dos seus pais. Existe um caso aqui, Abraham, inclusive da nossa cidade, ele é bem conhecido, bem polêmico pelo que aconteceu, né? Uma mãe, ela deu à luz a sua filha e estava em um quarto, dividindo, né, o leito lá com uma outra mãe. Acabou que houve uma troca de bebês. Uma mãe cuidou com amor, criou, a outra também. Normalmente você leva o bebê do hospital acreditando que se trata do filho que você acabou de dar. Normalmente se parece, né? Inchadinho. O rostinho pequenininho. Parece uma cebolinha. É um ser que você ainda não tem tanta afinidade, a primeira vez que está vendo, está realmente conhecendo ali. Então, aconteceu essa troca, né? Uma troca infeliz. Depois de 8 anos, ela descobre que a menina não é filha dela. A filha dela é outra menina. E aí consegue encontrar, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, mais rápido. Um caso como esse, hoje que conseguiu encontrar, já fez o DNA, tudo bonitinho, certinho, o que acontece? A guarda fica com quem? Divide o tempo ali da criança. Essa mãe, ela pode tentar uma guarda unilateral ou algo assim? Ela estava com a filha de outra. Isso. E a outra estava com a filha dela. Isto. Elas criaram vínculos de afetividade entre elas. Mas a verdade é que geneticamente, né, biologicamente, a outra ela que é a filha. Da outra. Olha, Pérola, é uma questão difícil, né? Como é que você vai abrir? Eu não sei, você tem ideia de o que elas queriam? Ela queria a filha de volta e devolver a outra, alguma coisa assim? A mãe que teve ali, né, o primeiro contato, que descobriu que não era filha, ela sonhava em conhecer a filha dela, que ela gestou, que ela gerou. Certo. Entretanto, quando ela conheceu, a outra mãe não aceitou a filha que ela estava criando. Tá. A outra mãe queria, porque queria criar a filha afetiva, né? A que ela estava criando e a que ela deu à luz, ela não queria, porque ela não teve esse contato, não viu a criança crescer realmente. E agora essa mãe tenta se aproximar da criança e a mulher não deixa, não permite que tenha esse contato. Um caso desse, por exemplo, ela nega a filha dela, que já foi testado também, é filha biológica, e a outra mãe quer ter o acesso à criança e não consegue. Essa mãe conseguiria judicialmente ter a guarda da criança ou não? Olha, eu acho que ter a guarda da filha dela que está sendo criada por outra pessoa, eu acredito que não. É um trabalho dificílimo que esse juiz aí vai ter que encarar, tá? Porque, assim, a outra criança reconhece a outra como mãe, né? A mãe reconhece ela como filha. Assim, aí só vendo o caso concreto mesmo, os detalhes. Tem uma solução interessante hoje, que é você acrescentar mais uma mãe, né? Agora, ela pode ter 2 mães. No caso da outra, ela não aceita a filha, por exemplo, existe alguma medida judicial também para que ela acrescente o nome no registro da criança? Existe. Mesmo sem que ela queira? Existe sim. Aí o judiciário pode fazer com que nos assentos civis dela seja colocado o nome da outra mãe. E, inclusive, ela ter responsabilidades, tá? Como cuidado, ajudar na criação, eventual pagamento de pensões. Existem reflexos de uma decisão dessa que podem ir muito longe. Um outro ponto aí bem específico. Pensão. O que acontece no caso como esse? Essa confusão. É uma confusão mesmo. Quem paga a pensão para quem aí, Abraham? Você teve o filho com a moça aconteceu essa situação, você paga a pensão à sua filha biológica que mora na outra casa e a que está com você até o momento, a afetiva, faz o quê?
Se você, caso, separou também dessa mãe que está criando sua filha afetiva. É um caso complexo, hein, galera? Mas vamos lá, vamos tentar destrinchar. Vamos admitir que a outra filha que não mora com você, sua filha biológica, que mora em outra família, esteja passando por necessidade. Reconhecido que ela é sua filha biológica, a pensão é quase certo de que você vai ter que pagar, tá? Então, não é uma certeza, mas é uma probabilidade grande de que vai ter o que pagar, tá? Mas tudo vai depender do caso concreto, né? Ele tem que poder pagar, a outra tem que precisar, a gente tem que entender o quanto é possível dele pagar. E assim, no direito não existe resposta certa, né? A resposta ali é a resposta pronta. Cada caso é analisado de uma forma diferente, com suas peculiaridades, e para cada caso vai ter uma resposta também diferente e adequada somente àquele caso. Você hoje trouxe questões que, né, até na minha cabeça deu um nozinho. Mas realmente são questões que no direito a gente chama de alta indagação, né? São questões que requerem uma reflexão muito mais profunda e assim, num bate-papo assim, de 5 minutos não dá para a gente chegar a uma conclusão, porque o direito de família, diferentemente de outros ramos do direito, ele envolve uma série de outros fatores. Não é como o direito tributário, né? Eu tenho que pagar ou não tem que excluir isso da base de cálculo, é completamente diferente. Ali você lida com famílias, com pessoas, aquilo que é mais caro para as pessoas, que são seus filhos, seus netos, suas avós, seus pais. Então, o direito de família é um ramo do direito extremamente complexo, extremamente sensível, e temos decisões judiciais em todos os sentidos que a gente possa imaginar. Não existe uma linearidade, um sentido único. As decisões vão variar de acordo com a peculiaridade de cada caso. Então não existe uma resposta pronta. Para um caso como esse seu aí, a única coisa que eu te digo é o seguinte: eu não gostaria de estar na pele do promotor, do advogado e nem do juiz, porque decidir uma questão importante para a vida daquelas pessoas, né, extremamente sensível. Eu não gostaria de fazer parte disso. Muito sensível. Que mexe com a gente, inclusive, que é profissional do direito, né? Que a gente não decide a vida de ninguém. A gente defende o nosso ponto de vista e os direitos dos nossos clientes. Mas quem decide é o juiz. E no juiz desse caso aí, eu não queria estar na pele dele, não. Olha, um outro caso também complexo é a mãe que é agredida, a mulher que passa por um caso, por exemplo, de violência doméstica, já tem um episódio ali, presta o boletim de ocorrência, tudo bonitinho, medida protetiva. Essa mãe, ela ainda assim tem a guarda compartilhada do filho. Tendo a medida protetiva, como é que funciona? Ela pode sim fazer o pedido da guarda unilateral, né? Não faz muito sentido, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Para que o pai, né, no caso aí, nessa hipótese que você está falando, ele deixe de ter a guarda é só por sentença judicial, onde o juiz analisa profundamente aquela questão. O fato dele ter agredido a mãe pode não significar que ele seja um mau pai, né? Pode não significar. Um bom pai não é. Não, mas é possível que ele seja um bom pai. Ele seja só uma pessoa extremamente machista, sexista e um agressor. Mas agredindo na frente da criança? Então, isso é um dado novo. Isso faz mal à criança, isso é maléfico à criança. E aí o juiz, como forma de proteger também a criança, ele pode estabelecer uma medida que o pai não veja a criança por X período de tempo. Eu já soube de um caso parecido com esse, onde não foi impedida a convivência. E aí o que tinha que fazer? O marido, né? Ele não podia se aproximar, a medida restritiva constava que ele não podia se aproximar a menos de 500 metros, então ela tinha que pegar o filho do casal, levar para casa de uma tia
que ficava a mais ou menos 2 quilômetros de distância, para que ele fosse lá buscar, depois que ela saísse. Porque se ele fosse na casa dela buscar o filho comum, o filho do casal, ele estaria descumprindo a medida. São situações complexas também, que só o caso, para a gente dar uma resposta só sabendo mais a fundo de cada caso. A pergunta foi respondida ou mais ou menos? Agora, quais são os casos, por exemplo, que pode levar a uma guarda unilateral? Um pai viaja para o exterior, não vai morar no exterior. Para ele é impossível, né? Um dos pais viajando no exterior, como é que ele vai exercer a guarda aqui? Né? Nesses casos seria um dos casos que ele poderia inclusive pedir que a guarda fosse exclusiva da mãe. Faria mais sentido, porque muita coisa ele não vai conseguir decidir sobre o filho. Mas isso não afasta o dever de prestar alimentos, tá, pessoal? Não é porque vai morar nos Estados Unidos para começar uma vida nova, tentar se reerguer, que o dever de pagar a pensãozinha alimentícia morreu. Esse dever continua, essa obrigação alimentar continua. E existem casos extremos, Pérola, como, por exemplo, agressão ao próprio filho, né, no nível mais elevado, comportamento de um deles. Eu já vi casos em que, por conta de abuso de drogas e prostituição, a mãe perdeu a guarda do filho, a guarda foi decidido pela guarda unilateral do pai, mas também já vi casos que a mãe, mesmo com problema de drogas, álcool e também ela atuava, né, na atividade profissional de prostituta, né, de garota de programa, ela não perdeu a guarda da filha, tá? Então tem que ser um caso assim realmente extremo para que a guarda seja perdida. Isso não é à toa. Tem que acontecer uma coisa muito grave mesmo. Num caso como esse, então, a guarda vai para um familiar. Nesse caso foi para o pai. Nenhum Agora, caso foi para o pai, no outro não. No outro permaneceu com a mãe. O pai falou, ela é prostituta, ela usa drogas e ela bebe todos os dias. Agora, se os dois, por exemplo, forem usuários de drogas, nenhum pode ficar com a guarda da criança? Ser usuário de drogas por si só, não. Tá? Que existem usuários de substâncias entorpecentes que são responsáveis, que são bons pais. Se isso fizer com que ele não preste os cuidados e não dê a proteção necessária, ele não exerça bem o dever de guarda, aí sim ambos podem perder a guarda e essa guarda ir para um familiar. Avô, tio, irmão. Tem um outro caso também aqui, olha, já antes da gente encerrar, né? Eu queria entender basicamente como que funciona. Uma criança, ela foi tirada dos cuidados da mãe por achar, né, o judiciário acreditar que a mãe não tinha ali condições de criar a menina, por questões financeiras. Essa menina, ela foi levada para uma instituição onde fazem, sim, a adoção de crianças. Um caso como esse, por que não foi dado a guarda a um familiar, a um pai, por exemplo, já que a criança foi tirada ali da mãe? Por falta de condição financeira, não foi, não deve ter sido alguma outra coisa. Porque ninguém pode ser condenado, julgado por ser pobre, né? Eu acho que deve ter tido algum outro elemento nisso aí. E se talvez ela mesma tenha renunciado à guarda, não sei, ela mesma tenha posto a criança para adoção. Não foi judicial a decisão? Foi judicial. Então ela perdeu a guarda por alguma coisa que ela fez, não foi pelo fato de ser pobre, tá? Porque a gente vê muita gente pobre aí e com bastantes filhos e que ninguém perde a guarda. Aconteceu alguma coisa relevante e que colocou aquela criança em situação de vulnerabilidade e o Estado, na pessoa do juiz, cumpriu com o seu dever de proteger aquela criança
e levou para um local para ela Agora, ser adotada por outra família. E por que não colocar ou permitir que essa guarda, a tutela da criança, seja então ali para um familiar? Talvez ela não tenha familiar. Pode ser, não sei. Aí só vendo o caso, Pérola, não tenho como saber. Mas a princípio, não. Se ela tem um familiar, a família está sempre na prioridade. Não vai colocar para adoção se tem um familiar que possa tomar conta dela. Tá? Não mesmo. Tá? Isso não funciona dessa forma. Então, eu acho que pode ter detalhes nesse processo aí, tudo isso que a gente não sabe, né? E aí só mesmo conhecendo do processo, examinando os autos e suas provas e evidências que eu posso dar uma opinião mais adequada sobre isso. Tudo certo. Consegui entender. Então, basicamente, Hoje você deu um nó na minha cabeça com as suas perguntas. Né? Já pra gente conseguir entender ali, né? Porque hoje em dia, Bran, a gente vê de tudo. Tanto caso, assim, extraordinário, né? Realmente a família, ela tem um papel fundamental na vida de uma criança. Essa questão de guarda compartilhada, ela é crucial, é um assunto que todo mundo tem dúvidas. Todo mundo acredita que, principalmente, esse tempo, o prazo em que a criança fica com um, fica com o outro, essa é uma confusão terrível. Porque um lado, às vezes, acaba se sentindo prejudicado, ou que não vê o filho, ou a mãe que fica mais com o filho, ou o pai que tem a guarda. Sobrecarrega-se muitas vezes a mãe. Sim, na maioria dos casos. Isso não é legal, porque a mãe também tem a vida dela. Separou, tal, mas ela tem a vida dela, ela precisa refazer a vida dela, precisa curtir, sair, ir à praia, precisa do tempo dela também. Viver, de fato. Viver, né? Exatamente. E a responsabilidade não é da mãe somente. A responsabilidade é compartilhada, é dos dois. A gente não pode imputar somente a uma pessoa, a um dos genitores. A responsabilidade é dos dois. Tá? É dos dois. E é bom e essa confusão é muito comum que os homens confundam isso, né? Acreditando, não, o filho tem que ficar com a mãe, eu pego quando eu quiser, eu já pago lá R$400 de pensão, já é o suficiente, e às vezes nem gosta de pagar porque acha que é muito dinheiro que a mãe está usando. E assim, criança custa caro, um filho custa muito caro. Vai ver quanto é uma escola, roupa, o sapato a cada 3 meses tem que comprar um. A alimentação, qualquer saidinho, o lazer da criança, internet, estudo, livro. Tudo. Custa caro. E a gente vê muita resistência nos homens em pagar valores justos e adequados, pensando que a mãe tá pegando esse dinheiro e gastando com ela. Na verdade, mesmo fazendo as contas ali, quem acaba pagando mais é quem está com o menor. Com a criança, não é quem paga a pensão. Quem está com a criança é que acaba sempre tendo a despesa maior. Tá? Pessoal, meus amigos, vocês de casa, é um assunto... O direito de família é sempre um assunto um pouco mais complexo, ele envolve muitas emoções. É um assunto que, como eu já falei, não tem uma resposta pronta. Cada caso deve ser analisado individualmente. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos sobre guarda e convivência, que era a intenção de hoje. E semana que vem, a gente dando continuidade a isso, a gente vai falar de pensão alimentícia. Como é que é feito, como é que... as pessoas, como é que é calculado, quem tem que pagar, quanto tem que pagar, para quem tem que pagar, a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Pela atenção, fica aqui meus agradecimentos, desejo a você um resto de semana maravilhoso e um final de semana perfeito. Um beijo, muito obrigado.